Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal BitGráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 21 de julho de 2022, uma quinta-feira, e nesse vídeo de hoje nós vamos atualizar rapidamente a situação do Bitcoin do mercado de criptomoedas. E antes de começar eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal BitGráfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixa o like aí embaixo para dar aquela força. Bem pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da nosso queridinho Bitcoin, mercado de criptomoedas, o que está acontecendo hoje. Bem pessoal, o Bitcoin fechou o dia aí, pelo menos em dólar, tá olhando o horário de Londres, com uma queda de 0,31, ou seja, praticamente ficou parado. Ele chegou durante o dia a bater a mínima ali na região dos 22.300, mas acabou subindo, demonstrando que há uma força compradora. Bem pessoal, tem o caso da Tesla, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, tá? Mas antes de começar, pessoal, vamos falar do gráfico do Bitcoin, tá? Se a gente começa pelo gráfico semanal do Bitcoin, estamos em uma região de suporte, região que é a região daquela média móvel, aquela linha azul, que é a média móvel de 200 semanas, que foi suporte nos principais bear markets do Bitcoin, ela segurou, impediu que ele caísse. Bitcoin também está no topo de 2017, ou seja, região que foi resistência tende a virar suporte, tá? Então a gente entende que o Bitcoin está numa região de suporte aqui e que apostar contra ele nesse momento é arriscado, tá? Então essa é a interpretação que a gente consegue ter olhando o gráfico semanal. Olhando o gráfico de 4 horas aqui, eu acho que fica mais nítido ver o padrão que eu estou vendo no gráfico de 1 hora, tá? Se a gente for para o gráfico de 1 hora, pessoal, eu vejo o Bitcoin rompendo para cima aí uma cunha descendente, tá? No gráfico de 1 hora. Isso aqui seria uma operação mais aí day trade, scalping, enfim. Eu não vou entrar, tá? Porque eu não costumo fazer muito day trade, scalping. Eu faço mais swing trade, operações longas. E pessoal, se a gente for olhar onde que é o alvo aí dessa cunha que o Bitcoin está fazendo, o alvo está ali na região dos 24.900 dólares aproximadamente, tá? Se a gente pegar aqui e projetar essa cunha, né? A gente pega, para projetar a cunha, pessoal, geralmente a gente pega dessa parte aqui onde está a ponta dela até o topo dela aqui, tá? Até essa máxima dela. Então a gente vai pegar essa região, né? O tamanho da figura, projetar para cima e aí a gente tem esse alvo, tá? Se a gente pegar a partir do ponto de rompimento, a gente vai ter esse alvo que está ali entre região dos 25, 29.400. Eu prefiro ser mais conservador e colocar 29.400, viu pessoal? Então esse seria aí o alvo para o Bitcoin nos próximos dias. Como eu disse para vocês, eu não gosto de fazer operações de day trade, scalping, porque eu acho que tem muito ruído, o mercado costuma enganar, tá? Mas eu não duvido. E pessoal, só para lembrar vocês, tá? Eu estava em algumas operações. Uma delas eu fui estopado, né? Vocês lembram que eu tinha passado ela aqui. E a outra eu montei lá no dia 13 de junho de 2022, pessoal. Ou seja, um mês atrás, mais de um mês atrás. E ontem, quando o mercado bateu nos 23.500 dólares, ele bateu meu primeiro alvo dessa operação, tá? Como que era essa operação que eu estava montando, pessoal? Basicamente, quando o Bitcoin ele caiu lá por volta do dia... quando ele caiu nessa região dos 22.500 dólares... eu montei uma posição comprada, tá? Eu deixei uma ordem de compra lá em 22.500 dólares, o Bitcoin imediatamente pegou ela, isso lá no dia 22 de junho, no dia 13 de junho, me desculpem, o Bitcoin foi lá, pegou minha primeira ordem. Onde que eu deixei minha segunda ordem? Deixei minha segunda ordem lá nos 17.500, tá? Que era a outra região, deixei um range bem grande, mas eu considerava que caso o Bitcoin caísse mais, poderia ser um bom ponto de suporte. O Bitcoin chegou perto, lá no dia 18 de junho, o Bitcoin quase bateu nos 17.500, mas ele foi lá nos 17.580, tá? E não pegou minha ordem, então acabou que eu só fiquei com essa entrada aqui dos 22.500, tá? Meu stop estava em 16.000 dólares, meu alvo 1, pessoal, ele estava aqui em 23.000 dólares, tá? Então deixei meu alvo 1 aqui nessa região, né, 23.500 dólares, me desculpem, tá? E quando bateu meu alvo 1, pessoal, dessa compra que eu fiz aqui, o que eu fiz com esse stop que estava em 16.000 dólares? Eu cancelei essa ordem, subi meu stop para o preço em que eu entrei, tá? Ou seja, para 22.500. E aquela outra ordem que tinha lá nos 17.500 eu cancelei também, porque eu não quero, caso o mercado caia, ela seja pega, tá? E pessoal, hoje o mercado, depois de bater minha primeira ordem ontem, depois de eu ter subido meu stop para o preço de entrada, o mercado veio hoje e chegou e bateu ali abaixo dos 22.500 dólares e pegou meu stop, tá? Mas meu stop no lucro, pessoal. Então, aquela operação está finalizada. Meu outro alvo estava nos 25, meu outro estava nos 28, tá? Cancelei esses alvos também.
minha operação foi finalizada com pequeno lucro, beleza? O mercado aqui ele não tá muito fácil, pessoal, infelizmente. Mas o importante é que a operação não foi finalizada com prejuízo. Bem, pessoal, sobre essa operação que eu tinha montado lá no dia 13 de junho, foi isso, tá? E não tô vendo, além dessa cunha aqui, outras oportunidades. Pelo menos a gente está conseguindo ver algum padrão no gráfico de uma hora, coisa que tem sido raro no Bitcoin, né? E, pessoal, uma coisa que muita gente está perguntando, o Elon Musk vendeu os Bitcoins da Tesla, agora o Bitcoin vai cair? Pessoal, uma coisa, tá? Quando ele vendeu, ele não avisou. Ele não vai cair agora porque ele vendeu. Ele vendeu há muito tempo, tá? Se ele falasse assim, olha, amanhã eu vou vender, aí com certeza a gente teria uma queda. Alguém que tem um capital grande vendendo Bitcoin, assusta o mercado, mas ele fez isso sem avisar. E isso foi divulgado aí quando a Tesla passou o relatório trimestral dela aí de balanço, né? Então, essas coisas a gente só fica sabendo depois, pessoal. Por isso que tem muita gente que fica tentando adivinhar se o Elon Musk vendeu ou não. Não adianta, tá, pessoal? Essas coisas normalmente só vão chegar pra gente depois. Muita gente tá achando que agora já era o Bitcoin porque o Elon Musk vendeu. Não. Ele vendeu atrasado, inclusive vendeu no prejuízo, viu, pessoal? A Tesla, se eu não me engano, ela teve um prejuízo aí de em torno de 106 milhões ou 104. Eu não tenho de cabeça os números, tá? Mas ela vendeu um prejuízo nessa casa aí, tá? Então a Tesla agiu como uma sardinha, se vocês forem olhar, né? Porque ela vendeu no fundo. Então, assim, para muitas pessoas também que ficam idolatrando algumas pessoas, né? Como o presidente de El Salvador, o Elon Musk, entre outros, Michael Saylor, porque eles investem em Bitcoin e tal, muitas vezes só porque eles têm dinheiro, eles sabem o que eles estão fazendo. Não, pessoal. Eles nem sempre sabem muito bem o que eles estão fazendo, eles estão ali expostos ao risco do mercado, então por isso a gente não deve ficar acompanhando essas pessoas, tá? Inclusive eu acho que ele vendeu no momento tarde, vai que o mercado resolve dar uma subida lá para os 27, talvez, quem sabe, até 50, eu não descarto, pessoal, não acho muito provável ali nos 50, mas eu não descarto, tá? Não é impossível. Então vai que o mercado dá uma dessa depois dele ter vendido, galera. Então assim, é complicado, tá? Com certeza ele tem outros objetivos para o dinheiro dele, mas é aquela história, né? Eu não acho que fez um bom negócio. Bem, pessoal, no mais é isso, tá? Não estou vendo novidades além daquele triângulo. Calendário econômico essa semana não tem nada de muito relevante, tá? Só semana que vem que a gente vai ter reunião do Fed, semana que vem o bicho pega. Hoje, inclusive, o SP500 caiu e o Bitcoin fechou em baixa, tá? Acredito que o Bitcoin está realizando um pouco de lucro aí dos movimentos dos últimos dias. Mas no geral é isso, pessoal, sem grandes novidades, Bitcoin mirando ali nos 24.900, não duvido que ele vá, acho que é mais provável que ele vá até lá do que ele resolva cair a partir de agora e perder o fundo, tá? Aquela operação que eu tinha montado lá no dia 13 de julho foi finalizada com pequeno lucro, não tenho mais operações de trade, somente aquela parcela que eu comprei para hold aqui entre 22.500 e 17 e 18 mil dólares, tá? Eu deixei várias ordens ali, pegou todas, então eu tô posicionado, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso, desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira, uma boa noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!